arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista começa abrindo o caminho de Jesus, dizendo: arrependei-vos e creia no Evangelho. E o próprio Cristo diz: eu sou a porta das ovelhas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus nos convida e nos chama para arrependimento. Sem arrependimento não existe uma transformação. Sem arrependimento, Cristo não pode tocar em nossas vidas. A palavra do Senhor diz de João Batista, aquele que abriu o caminho do Messias. A primeira pregação de João Batista, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeira palavra que saiu da boca de João Batista, abrindo o caminho para o Messias vir começar o seu ministério, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é a chave para Jesus entrar na nossa vida e na nossa história. Sem arrependimento não tem frutos. Por isso que ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse fruto digno de arrependimento é nós entregarmos as nossas vidas para Jesus, ao ponto de nós não termos mais os resultados que nós tínhamos quando nós não conhecíamos a Cristo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento é nós nos arrependermos da vida que nós estávamos andando e vivendo e começarmos a viver a vida que Jesus preparou, que Jesus conquistou na cruz do Calvário. João Batista, ele nos convida, abrindo o caminho para o Messias, dizendo: arrependem-se e creia no Evangelho. Ele não disse: se arrependa e vá para uma igreja, se arrependa e entre em uma congregação. Não, se arrependa e creia no Evangelho. A evidência que eu verdadeiramente me arrependi e eu estou vivendo uma vida em Cristo, e se eu morrer hoje eu subo, não é a partir da igreja que eu congrego, mas ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquilo que nós estamos vivendo diz o Deus que nós servimos. Os frutos que emanam das nossas vidas diz o nível que nós cremos. Se nós conhecemos mais uma congregação do que a aliança de Jesus ratificada na cruz do Calvário, nós ainda não produzimos frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento é nós entregarmos as nossas vidas para Jesus e não pegar mais de volta. É confiar que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe na Bíblia nenhuma religião fundada por Jesus, porque a própria palavra diz em Atos: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então daqui ele já tira a religião como centro. Ele tira a religião do centro, ele tira as nossas obras do centro, ele tira a nossa força do centro, ele tira as nossas vontades, e ele nos convida a produzir frutos dignos de arrependimento. É nós termos a capacidade de vivermos aquilo que Jesus preparou para nós vivermos.
Imagine, meu irmão, você chegar diante do Rei dos Reis naquele dia, e a única coisa que você investiu a sua vida foi em coisas terrenas e passageiras nessa terra. O próprio Jesus vai olhar para algumas pessoas e vai dizer: eis que eu não te conheço, porque o fruto que você produziu nessa terra não foi fruto digno de arrependimento, mas foi uma herança, foi a força do braço. Ele não está interessado nesses frutos. O fruto que Ele nos convida a produzir é um fruto digno de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista começa a pregação abrindo o caminho, o ministério de Jesus, dizendo: arrependei-vos e creia no Evangelho. A única porta que nós temos disponível nessa geração é uma porta, e o próprio Cristo diz: eu sou a porta das ovelhas, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Essa porta é Cristo, essa porta é Jesus, essa porta é o Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário não é em vão na minha vida. Aquilo que Jesus fez não foi em vão. O que Jesus fez valeu a pena se Ele olhar para a minha vida, porque eu me arrependo, porque eu creio, porque eu entrego a minha vida para Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. João capítulo 3, versículo 2, diz assim: João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que sai da boca de um profeta, primeira coisa que sai da boca de um homem de Deus, nos convidando a nos arrepender, entregar as nossas vidas para Jesus. O primeiro chamado, a primeira pregação de João Batista não foi nos convidando para uma igreja e para um culto, foi nos convidando para nos arrepender e crer no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus também aparece pregando e ele diz: o povo que estava em trevas viu luz, e aos que viviam em região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o versículo 17 diz: daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer. Primeira pregação de Jesus iniciando o seu ministério, não foi nos apresentando uma religião ou um método. As primeiras palavras que saem da boca de Jesus começando o seu ministério, com 30 anos de idade, foi: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista aparece, a primeira coisa que sai da boca, a primeira pregação que sai dos pulmões daquele homem, daquele profeta é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele abre o caminho do ministério de Jesus, Jesus aparece em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando nós entendemos qual é a linguagem do céu, qual é a oportunidade do reino, nós iremos falar aquilo que o céu está clamando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nunca será a partir da nossa religião, mas será a partir do nosso arrependimento e a partir da nossa aliança com Cristo. A nossa aliança com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, reconhecendo a cruz e nos arrependendo da nossa vida, crendo no Evangelho e produzindo frutos dignos de arrependimento. Essa geração
Você que está me ouvindo, nós temos que entender algo. Sem arrependimento é impossível nos achegarmos até o Pai. Sem arrependimento é impossível Jesus habitar em nossas vidas. Sem arrependimento é impossível o Espírito Santo tocar em nossas vidas e fazer morada. Antes de Jesus ser assunto ao céu, ele aparece aos seus discípulos e ele fala: irei para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos ajudará a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas nós muitas vezes estamos preocupados, essa geração, em uma religião, em um líder, em uma congregação, mas não sabemos qual é a vontade de Jesus para a nossa vida e para a nossa história. Jesus nos convida a dar uma resposta, e essa resposta não é ir para uma igreja no final de semana, mas é ser a igreja que Jesus vai vir buscar naquele grande dia. Produzir frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, a resposta que você procura para a sua vida está em Jesus. E para Jesus entrar na sua vida, você e eu, nós precisamos nos arrepender. Primeira pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira pregação de Jesus no seu ministério foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Noé bradando 120 anos, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, se arrependa, o Senhor vai enviar juízo sobre a terra. O arrependimento é a chave das portas do céu. Aquele que se arrepende tem acesso ao reino eterno do nosso Pai. Jesus é a porta, arrependimento é a chave para nós termos acesso àquilo que Jesus preparou, aquilo que Jesus conquistou para nós. O arrependimento mostra nós para nós mesmos. O arrependimento nos dá a oportunidade de darmos uma resposta para aquilo que Jesus está nos disponibilizando todos os dias. Meu irmão, você ainda está vivo. Meu irmão, você ainda está de pé. Você ainda tem saúde para ir e se apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você ainda tem a sua consciência totalmente íntegra. Você ainda está consciente de quem você é. Então você tem a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Eu não estou aqui convidando você para ir para a minha igreja. Pouco importa a igreja que eu congrego. Eu estou aqui dando para você a oportunidade de se arrepender, crer no céu e na terra que Ele vai voltar, crer que as coisas que estão acontecendo no céu e na terra é uma evidência que Jesus está voltando. Jesus está às portas. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 diz que nem todos nós morreremos, mas nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos ante a última trombeta. A palavra do Senhor diz que quando Jesus vier, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens. A palavra do Senhor diz que nós estaremos para sempre com Ele, e nós participaremos das bodas do Cordeiro. Jesus está nos dando a oportunidade. Eu não estou aqui nessa praça, nessa noite, neste dia, nessa hora. Você não está passando aqui porque é uma coincidência, não. Você está aqui nesse exato momento porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos.
A misericórdia do Senhor está dando para você uma oportunidade de você se arrepender e crer no Evangelho, e crer que Ele cura, e crer que Ele transforma, e crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Jesus só pode entrar na vida de quem abre a porta do coração. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e arrombo. Não. Eis que estou à porta e entro. Não. Eis que estou à porta e eu sou teu dono. Não. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz: eis que estou à porta e eu bato. Se você ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar. Meu querido, o controle está nas tuas mãos, o arrependimento está nas tuas mãos. Você que decide servir ao Senhor ou não, você que decide mudar a sua vida ou não, você que decide permanecer com os mesmos resultados ou não. Os profetas estão clamando, desde os pais da fé, desde os profetas maiores, estão clamando: se arrependam e creiam no Evangelho, se arrependam e creiam no Senhor, se arrependa, porque está próximo o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas você tem o controle da sua vida. Viva o que você quiser, seja quem você quer ser, seja fiel ou não, ratifique essa aliança que Jesus conquistou ou quebre essa aliança. Você tem o domínio, o controle da sua vida e da sua história. Ele nos convida a nos arrependermos e crer no Evangelho, e não em uma congregação. É no Evangelho, porque tudo está no Evangelho. O Evangelho é o tema central do cristianismo. O Evangelho fala do caráter de Deus. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos quem Cristo é. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós temos a consciência de nos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Olha para a sua vida, meu irmão, para a sua história. O quanto você precisa de Jesus. O quanto que sozinho você é impossível chegar até Deus. O quanto que sozinho um vírus pode matar você. O quanto nós somos necessitados da presença de Deus. O quanto que uma queda pode levar você essa noite. O quanto que a morte pode levar você ainda essa semana. O quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ainda que você esteja respirando o ar que você respira, você está pegando emprestado com o Senhor. E você e eu, nós não poderemos, não conseguimos devolver, e principalmente retribuir aquilo que Ele fez. A palavra do Senhor diz: que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. O que é que você tem dado ao Senhor? O vigor da sua saúde ou os restos do seu tempo? Você está esperando o Senhor, ou você está vivendo a sua vida querendo conquistar coisas, riquezas, e chegar pobre no céu? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 7, ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Somente aquele que se arrepende tem a capacidade de fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor não é pela força do braço, mas é pelo entendimento e a consciência da aliança. Quando Jesus morreu na cruz, Ele balbuciou o meu e o seu nome.
E o quanto nós somos gratos por aquilo que Jesus fez na cruz. Muitas vezes nós somos mais gratos e fiéis a uma igreja do que a um Jesus que morreu e se entregou na cruz do Calvário. Quer saber se você é mais fiel a uma religião do que a Cristo? Olha os frutos que você tem. Primeira palavra de João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses frutos acusam o Deus que eu sirvo. Esses frutos diz o caminho que eu estou andando. A palavra do Senhor diz que Cristo, Ele olhou para eles e diz assim: conheço a árvore pelos frutos. Pelos seus frutos eu sei quem você é. Pelos seus frutos eu digo em quem você crê. Então se arrependa e produza frutos dignos de arrependimento. Os frutos acusam a situação que a minha vida está. Quer mudar a tua colheita? Muda o teu entendimento. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, que a tua colheita e os teus frutos serão diferentes. O convite de Jesus é de braços abertos e não de dedo apontado. Então você não tem uma desculpa para dar naquele grande dia, de que não sabia, de que não entendia, de que não teve a oportunidade, de que não conhecia, de que nunca teve uma experiência, de que ninguém nunca falou para você. Mais de 2000 anos que profetas e homens de Deus se levantam clamando e falando que a volta iminente de Jesus está mais próxima do que você imagina. A vinda do Messias está próxima. E como nós estamos para nos apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Crave a eternidade nos seus olhos e você vai viver a maior experiência da sua vida. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na sua herança, outros confiam na sua saúde, outros confiam nas suas obras. Mas ele diz: aquele que conhece ao Senhor confia no autor e consumador da nossa fé. Nós fazemos menção do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para fazer coisas que você nem imagina. O nome de Jesus é nome acima de todo nome. Doença é o nome. Obras caídas é o nome. Portas fechadas é o nome. Escravidão é o nome. Mas o nome de Jesus está acima. Quando nós entendemos isso, nós vivemos por esse nome. Ter o nome de Jesus em nossas vidas é nós entendermos e produzirmos frutos dignos de arrependimento. Olha a tua vida, meu irmão. Será que isso que você está vivendo foi Cristo que preparou para você viver? Será que a vida que você está vivendo foi Deus que preparou para você viver essa vida? Será que os frutos que você produz todos os dias são frutos que o Senhor entregou para você colher? A vida que você está vivendo denuncia os frutos que você está produzindo. E ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Então qual é o caminho, pastor? Qual é a saída? O que é que eu tenho que fazer? Se arrependa e creia no Evangelho. Se arrependa. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simples. O Evangelho é simples. A presença do Senhor, ela é tudo e ela é simples, está de fácil acesso. Se você abrir a porta do seu coração hoje, você participa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Coloque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é confiar, isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Quando nós entendemos que não é a força do braço, não é a idade, não é a nossa saúde, não é os nossos recursos,
não é a nossa posição social, não é a nossa patente, não é quanto nós somos importantes. Quando nós entendemos que todas essas coisas são como trapos de imundícia para Deus, nós começamos a dar valor e produzir frutos dignos de arrependimento e dizer: sozinho eu não dou conta. Eu estou tirando de você a oportunidade essa noite de dar uma desculpa naquele grande dia e dizer que não sabia. Por quê? Porque Ele está aqui, a misericórdia do Senhor, avisando para você: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Se arrepender e confiar é um sentimento, é um comportamento, é um posicionamento de quem teve o encontro com Jesus. Que você entenda o que Jesus está querendo fazer na sua vida essa noite. Que você entenda que sozinho você não dá conta. Que você entenda que suas obras diante de Deus, Isaías capítulo 64, versículo 6, todas as nossas obras são como trapos de imundícia para Deus. Então todos os atributos que nós temos, nada consegue chegar naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. O sacrifício está na cruz. A conquista está em se arrepender e crer no Evangelho. E o Evangelho é um Evangelho que fala os relatos de quem Jesus é, do que Jesus veio fazer nessa terra. E Jesus morreu por quem? E a oportunidade que Jesus deu para todo aquele que nele crê, ele recebe e muda a sua vida e muda a sua história. Se você ainda não conseguiu mudar a sua vida, é porque você ainda nunca teve um encontro com o Senhor. Ele está nos convidando para entregar as nossas vidas e ser a igreja que Ele buscará naquele grande dia. Se você entender o que o Senhor quer fazer na sua vida, você entrega a sua vida para Ele e Ele vai fazer grandes coisas. Porque o convite de Jesus não é faça alguma coisa, não. Ele nunca nos pediu para fazer nada. Ele nunca falou: essa igreja, faça isso, faça aquilo, venda isso, seja isso. Não. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre um Jesus que veio nessa terra, morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Não é pelas nossas obras, por aquilo que nós podemos fazer, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Entenda o que a cruz fez, e você vai ser completo naquilo que Deus está preparando para você viver. Se você ainda não conseguiu mudar a sua vida, é uma das maiores evidências que você ainda não teve um encontro com Jesus. E aquele que não teve um encontro com Jesus não está produzindo frutos dignos de arrependimento, e aquele que não se arrepende não tem o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito Santo não está selado, e aquele que não está selado não será reconhecido naquele grande dia. E ele vai olhar para aquele que não está selado e vai dizer: eis que eu não sei quem você é, eu não te conheço. Imagine, meu irmão, você 90 anos dentro de uma igreja e nunca teve uma experiência com a presença, mas você conhece de cor os ritos de uma religião. Ele olhar para você e diz: tinha tanta riqueza para mim usar você, não é riqueza financeira, não é algo dessa terra, tinha tantas riquezas do Espírito para mim usar você, e você chega aqui pobre desse jeito. Tinha tantas oportunidades, tinha tantas vidas para você salvar, a tua família, a palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma profecia, e você chega aqui com toda a sua família condenada. Você não entendeu a minha vontade, porque você viveu a sua. O convite de Jesus é: venha e seja transformado. Eu tenho que fazer o que, pastor, para me mudar minha vida? Nada. Ele diz: vinde como está. Eu posso ir da forma que eu estou e Ele me recebe? Sim.
Você pode ir a Jesus da forma que você está, mas é impossível você caminhar da forma que você veio. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. E eu repito, pouco importa a religião, a igreja que eu congrego é nada. O que resta, a única coisa que vai prevalecer é a aliança que eu fiz e que ratificou naquela cruz, e eu aceitei o sacrifício vicário da cruz do Calvário. A cruz não foi Deus dando um jeito, foi Cristo dando a vida. E quando Ele entrega a sua vida, Ele diz: venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu irei aliviar você. Você só carrega o peso da sua vida se você quiser, porque está disponível a paz, está disponível a presença, está disponível a felicidade, está disponível a cura, está disponível, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está disponível aquilo que a humanidade está rejeitando. Mas você é que diz o que você quer fazer da sua vida. A vida que você está vivendo não é culpa de demônio. A vida que você está vivendo não é culpa do desemprego. A vida que você está vivendo não é a falta de recurso. A vida que você está vivendo é o resultado, são frutos da aliança que você ainda não firmou com o Criador. O que a nossa geração precisa, o que a humanidade precisa, não é de mais uma igreja abrindo, mas é as portas dos nossos corações se abrindo para Jesus, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e se você quiser abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você. Ele diz: se você quiser abrir. O convite de Jesus é: se você quiser, eu vou fazer. Ele não está nos convidando, se você abrir a porta do coração e congregar na igreja tal. Não existe um versículo na Bíblia que Ele nos convida a entrar dentro de uma igreja. Mas todo o Evangelho diz: seja uma igreja. Porque Ele não vai vir buscar templos, Ele vai vir buscar uma igreja limpa, uma igreja fiel, uma igreja que sabe quem é o seu bom pastor. E Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus só pode ser pastor de quem é a ovelha. Ele só pode ser Deus de quem o adora. Ele só pode curar quem reconhece que está doente. Ele só pode libertar quem reconhece que está preso. Enquanto você não dá uma resposta, Deus não vai mover nada na tua direção, porque Ele está dizendo: eu estou batendo, se você abrir, eu entro. Não é eis que estou à porta e arrombo. Eis que estou à porta. Me convida para entrar na tua vida. Me convida para mudar a tua história. Me convida para entrar na tua vida e salvar a tua família. Me convida para dar uma resposta e abrir uma porta na tua vida. Aquilo que você procura na terra não está na terra. Aquilo que você procura está em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Queridos, essa pode ser a minha última pregação e Ele pode me recolher essa noite. Mas o problema não é como nós morremos. O problema não é se eu vou morrer de bala, de facada, de canhão, de bomba de raio. Isso não é um problema. O problema é como eu estou para me apresentar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O problema não é a morte, mas é ressuscitar para nos apresentar no dia do juízo final. E eu quero dizer uma coisa para você: você sabe, se você morrer hoje, para onde você vai. Como? Baseado nos frutos que você vem produzindo desde esse momento até o seu passado. Você sabe, se você morrer agora, para onde você vai. Baseado na vida que você está vivendo, baseado nos frutos que você está produzindo. Mateus capítulo 3, primeiro texto que eu li. Primeira pregação de João Batista, abrindo o caminho de Jesus, foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Ele não nos convidou para uma igreja, Ele nos convidou para um arrependimento. Primeira pregação de João Batista para a geração foi arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que Cristo tem para a humanidade não é mais uma igreja, não é mais um emprego, não é riqueza. O que Ele tem para a nossa geração e para a humanidade, se você é vivo ainda nesse momento, ainda nesse milésimo de segundo, se você ainda está vivo, aquilo que Ele quer de mim e de você é: se arrependa. O arrependimento é nós damos uma resposta, dizendo: eu preciso de Jesus. Ele vai vir buscar uma igreja que Ele congrega. E Ele diz: nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele congrega em nós. Então Ele vai vir buscar a sua igreja verdadeira. E a sua igreja verdadeira não é cimento e nem tijolo, e nem placa e nem banner. A igreja verdadeira sou eu e é você. Jesus nos convida a entregarmos as nossas vidas para Ele. Você não precisa provar nada, você não precisa, eu tenho que acreditar, você não precisa fazer nada. Você tem o controle da tua vida. O convite de Jesus ainda está de pé. Imagine, queridos, você chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele olhar para você e dizer: o teu assento, a tua morada, o teu lugar, a tua cadeira está aqui reservada, o teu nome está escrito aqui nas palmas das mãos do meu Pai. E Ele olhar para você e diz: entra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas imagine Ele olhar para mim e para você e dizer que não nos conhece. O convite de Jesus é: se arrependa, e o arrependimento vai levar você de volta para casa. Conhecer a Jesus é saber o endereço de casa. E nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Conhecer a Jesus, entregar as nossas vidas para Jesus, é nós entendermos e sabermos qual é o endereço da nossa casa. Não somos dessa terra, não estaremos para sempre nessa terra. Vai chegar um dia que você que está me ouvindo vai se apresentar diante do Rei dos Reis. Vai chegar um dia que você vai olhar para Ele. A palavra do Senhor diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Você pode não dobrar o seu joelho e confessar Jesus agora, mas quando você estiver diante do Senhor, Rei dos Reis, impossível você não confessar a Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai ser tarde demais. Ele nos convida em vida. Não existe segunda chance. Não existe um lugar onde nós estaremos esperando a segunda oportunidade. A palavra do Senhor diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só. A palavra do Senhor diz: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, e depois disso virá o juízo. Como você está para morrer, se Ele chamar você essa noite? Se essa for sua última semana nessa terra, como você está para se apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Mas nós estamos preocupados demais em qual igreja é a certa e a errada. Nós estamos preocupados demais se o pastor rouba, se a religião é isso, se a religião é aquilo, se a igreja não precisa. Nós estamos preocupados demais e nós estamos distraídos. Enquanto isso, Ele está bradando e dizendo: eu voltarei para buscar a minha igreja, e naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Mas você não pode dizer que não sabia, porque eu estou tirando de você a possibilidade de dar uma desculpa naquele grande dia. O convite de Jesus permanece o mesmo, mais de 2000 anos, e o convite dele não muda. Venha todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Ou você dá para Cristo o vigor da sua vida, da sua saúde, ou você vai dar os restos da sua velhice.
E uma pessoa que não tem mais a consciência, uma pessoa que está velha na mente, uma pessoa que fica gaga, uma pessoa que perde o seu entendimento, a sua consciência por causa dos anos de vida, ela não tem mais a capacidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Então Ele está te convidando agora, você que está entendendo, entrega a sua vida, venha como está, e você vai ver o que Cristo é capaz de fazer na sua vida. O convite de Jesus é simples, você não precisa pagar nada, você não precisa dar nada, porque Ele é dono de tudo. Que darei eu ao Senhor? Dono de tudo. A única coisa que Jesus não tem acesso é a vida. Se eu não quiser dar minha vida para Ele, Ele não vai ter, ainda que Ele seja dono. Mas Ele nos pede a oportunidade de tocar naquilo que Ele é dono. Mas a escolha é minha e sua. Ou você vive a sua vida para você, ou você vive aquilo que Jesus preparou para você. O convite de Jesus permanece o mesmo. Que a sua vida esteja voltada para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Eu não apresentei para você essa noite mais uma religião, mas eu apresentei para você mais um dia para você ter a oportunidade de viver aquilo que Jesus preparou para você. Está disponível. Pode ser que você não veja amanhã o sol, pode ser que o mês de agosto seja o seu último mês, pode ser que você não veja o Natal, pode ser que você não vai participar da festa da sua família, da virada do ano. Todavia, meu irmão, você tem ainda a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e participar das bodas do Cordeiro. A escolha é minha e a escolha é sua. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe tua casa, tua história, que o Senhor realize os desejos do seu coração, mas o que prevaleça em sua vida seja fome e sede pela presença e pela graça e pelo poder de Cristo, que conquistou para nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por essa noite. O Senhor derrame sobre os teus filhos a tua presença, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Nós reconhecemos a cruz, nos submetemos à tua palavra e nos submetemos ao teu Espírito. Que em nome de Jesus, aqueles que nos ouvem e que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, faça isso o mais rápido possível, porque o Senhor está às portas e a tua palavra não volta vazia. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe e realize todos os desejos do teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.